Olá, meus amigos, estamos com o nosso programa Gente que Transforma. Uma alegria imensa participar mais uma vez deste momento que busca transformar não só a sua vida, mas transformar as realidades que nos encontramos. Eu trouxe para vocês uma amiga, né, Geórgia Lima. Eu posso dizer que eu conheço desde pequenininha. Ela é design de eventos, também está trabalhando agora com mentoria, Public Speak. Ela vai explicar o que é isso. E, Geórgia, muito obrigado por sua presença, uma alegria imensa ter você aqui. Você realizou os TEDx que aqui em João Pessoa aconteceram. Conta um pouquinho aí da sua trajetória, como é que tá, como é que você está vendo aí o mercado e a decisão também. Você morou fora há muito tempo. Conta um pouquinho da sua trajetória para que as pessoas conheçam. Muito obrigada pelo convite, meu amigo Raoni, que eu realmente conheço desde pequena, né? Estamos ficando experientes, viu, meu amigo? Verdade. É um prazer falar aqui com você e realmente minha formação, né, para que as pessoas entendam, é em direito, né? Poucas pessoas sabem disso na realidade, porque eu nem me apresento dessa forma mais. Mas, enfim, eu fiz OAB, passei e tudo mais, fiz mestrado na área de Direitos Humanos, Políticas Públicas e Cidadania. Trabalhei com isso porque eu sempre tive uma visão muito internacional, acho que pelas oportunidades que eu tinha de trocar festa, meu pai sempre fazia isso. Geórgia, você prefere uma festa ou uma viagem? E eu sempre queria viajar, então isso promoveu em mim uma certa visão global, digamos assim, né? E aí, devido a essa trajetória, eu acabei querendo trabalhar com política migratória. E aí pesquisei, fui para a UNB, UFPB, fiz mestrado. Isso, e foi bem naquele boom das migrações dos refugiados. E eu adorava fazer aquilo durante aquele período, era interessante para mim. Mas aí eu não me sentia completa dentro do direito, porque eu sempre tive aquela inquietude, uma veia meio criativa, gostava de tecnologia e empreendedorismo. Comecei a pesquisar sozinha sobre essa área e ainda não tinha tido aquele boom que a gente vê hoje na área do empreendedorismo. E foi aí, nesse meio disso tudo, que eu conheci a Fundação Estudar, que eu gosto muito de falar sobre isso, que é do Jorge Paulo Lema, Betsy Cupira e Marcel Teles. Adentra um pouquinho como foi a sua experiência na Fundação Estudar. Ótimo você perguntar isso, porque nem todo mundo conhece, infelizmente, porque é um projeto belíssimo deles. Esse trio, né, que é o trio poderoso do Brasil, que está à frente aí de Ambev, enfim, várias empresas grandes, eles criaram essa Fundação Estudar com o objetivo de fomentar a educação e a promoção de bolsas de estudos para alunos que tinham um potencial muito elevado, né, um valor intelectual alto, para que eles fossem para fora do país, estudassem nas grandes universidades que existem no mundo e trouxessem esse conhecimento de volta para aplicar no Brasil. E aí a gente vê hoje a Tabata Amaral, que está aí se destacando, ela fez parte da Fundação Estudar, foi uma das bolsistas. Renan Ferreirinha, o Tiago Mitrô, que é um diretor executivo que foi da Fundação Estudar, que entrou agora na política, o Felipe Rigoni e tantos outros que estão se destacando. Foram da Fundação. Todos eles passaram pela Fundação Estudar e isso me enche de orgulho, porque eu costumo dizer que a Fundação Estudar meio que concretizou aquele pensamento que eu tinha, que achava que estava sozinha dentro do direito. Foi ali que eu comecei a perceber que existe outro caminho possível. Não é só aquela coisa de concurso público, OAB, advocacia, como eu achava que era. E não tirando o mérito disso, obviamente. Sim, claro. Existem grandes méritos, grandes profissionais no nosso mercado que trabalham nessa área. Eu tenho vários amigos, inclusive, que trabalham nessa área. Mas não era para mim. Eu digo que isso não era exatamente o que eu pretendia para minha vida. Eu vejo que você citou alguns da Fundação Estudar que adentraram na sua contribuição na política. É um desejo também do seu coração, não? Muita gente já me perguntou isso, inclusive já me convidou para a política. Mas eu costumo dizer que isso não é para mim. Por quê? Porque hoje eu não me vejo atuando dessa forma direta na política. Mas admiro muito, temos ótimas referências, inclusive você, né? Tantos outros que estão em busca de uma visão mais empreendedora, mais ativa dentro da política. E a sua atuação hoje? Como é que está sendo feita? Dentro da experiência da Fundação Estudar, você também retornou para a Paraíba, né? Isso. No caso. Então, na verdade, a Fundação Estudar promoveu essa minha visão mais global e eu procurei estudar mais empreendedorismo e foi isso que me fez ir para fora, né? Eu tive a oportunidade também de fazer um intercâmbio pela ESEC, que é um programa bem interessante que eu acabei indo como bolsista para a Áustria, onde eu fiquei durante 3 meses ensinando crianças e adolescentes sobre o Brasil, sobre a cultura brasileira, política, cidadania e coisas do tipo. E foi uma experiência fora da caixa, né? Para mim foi aquilo ali foi um diferencial grande, porque eu me desafiei, né, para algo novo. Olha aí, você tem uma pessoa, uma paraibana, uma pessoense, uma mulher que tem buscado dar uma contribuição transformadora na vida das pessoas, mentora hoje. Conheça um pouquinho da história dela, siga nas redes sociais, vamos colocar aqui disponível. Você vai ver que é incrível e que se ela pôde, ela teve essa oportunidade, também você vai ter, com a sua coragem, altivez, determinação, a sua oportunidade. Mas me diga,
em que história de sua vida, a sua trajetória chegou, tá aqui em João Pessoa, você está fazendo que atividade? E eu queria também que você colocasse qual dessa parte da sua história que você considera transformadora. Legal. Como eu comecei com a Fundação Estudar, a gente tinha um projeto dentro da Estudar que era assim, a gente precisa, eles têm várias metas assim, internas, né, que é de disseminar esse modelo de conhecimento para todo mundo do Brasil, assim, todos os alunos, eles querem realmente atingir, e isso cresceu muito. Eu lembro que lá no começo, eles têm um blog que é muito conhecido, que inclusive é bom citar, que se chama Na Prática, napratica.com.br, é sensacional. Ele tem várias matérias, vários artigos que ajudam o jovem a se desenvolver na carreira. E aí, a partir disso, a gente tinha uma meta de desenvolver um salto, que eles chamam, né? Que era para fazer algum projeto que estava ali engavetado. E eu, como curiosa, sempre gostei muito de assistir a TED Talks. E eu assisti em casa, o TED.com, né? Assisti, achava o máximo e não tinha ideia que eu podia trazê-lo para Paraíba. E aí eu fui para um evento em Recife e descobri que eles fizeram lá e por que não tinha na Paraíba? Já tinha acontecido 4 eventos em 2014 lá e nenhum na Paraíba. E aquilo me incomodou demais, Raoni. E aí eu fiz, não, eu vou levar esse evento para Paraíba. Aí como teve toda a dinâmica da Estudar, aquilo me potencializou, eu conheci outros jovens interessados também em fazer a diferença. A gente se juntou e eu resolvi abrir esse portal, digamos assim. Inclusive o primeiro evento se chamou TEDx Portal do Sol, né? E aí a gente despertou para as iniciativas interessantes que tinha aqui na nossa região. Como a gente sempre conversa, né, Rami? A gente tem pessoas brilhantes na nossa terra e elas às vezes precisam só de uma oportunidade, de uma voz. E aí trazer esse evento internacional para cá, que exige uma licença, demora para conseguir, foi uma vitória e que a gente compartilhou com muita gente, né? Verdade. E eu participei, eu sou testemunha, eu lembro muito de Sérgio Aires, isso, o menino da comunidade São Rafael aqui no Castelo Branco, o Flávio. Quer dizer, para mim foi transformador. Imagino para aquelas pessoas que não tinham contato nem dimensão com o TEDx, né? Perfeito. Você considera o TEDx uma grande ação transformadora que brotou da sua vida? Sem dúvida, acho que foi a maior virada de chave da minha vida. Todo mundo hoje me conhece como Georgia do TEDx, né? Então, assim, é uma coisa que não volta mais. E eu agradeço muito a Deus a oportunidade, em primeiro lugar, né? Porque foi muito bom pra mim e eu sei que atingiu a vida de várias outras pessoas. Tanto os speakers quanto as pessoas que ali participaram. E isso que começou como uma brincadeira, né? Vamos fazer um teste. Acabou se tornando uma coisa bem maior. Acabei organizando mais 3 outros eventos aqui, totalizando 4. Hoje a gente tem vídeos com mais de 1 milhão de visualizações. Enfim, o negócio cresceu. Eu fui para eventos internacionais por causa do TED. Enfim, a coisa andou. E aí eu resolvi estudar empreendedorismo e inovação lá em Boston. Eu morei lá durante quase 1 ano. E aí agora você perguntou o que é que você está fazendo hoje, né? E aí eu retornei eu voltei para o Brasil primeiro, fui trabalhar em São Paulo, entrei no Global Shapers, que é outra rede incrível de jovens que são transformadores. Inclusive a Tabata Amaral fazia parte do meu grupo lá em São Paulo, entre outros jovens tão fortes assim, tão interessantes quanto ela. E a partir disso eu fiz, não, tá na hora de eu voltar para minha terra, digamos assim, que foi João Pessoa, né? Eu sou apaixonada por João Pessoa e eu sempre tive essa inquietude com aqui, né? Com a nossa terra. E por isso que eu fui para fora, porque eu achava que aqui não ia me manter feliz, entende? Apesar de amar a cidade, eu ficava num conflito interno, sendo bem honesta. E eu ficava, nossa, eu não consigo viver em João Pessoa porque é muito devagar e tal. Eu sempre questionava isso. Mas hoje eu enxergo de outra forma, sabe, Raoni? Por que não a gente trazer lá de fora e aplicar as coisas aqui? Então é esse meu objetivo, na forma de trazer eventos, empreendedores, fomentar a mentoria, que eu desenhei um projeto de mentoria para cá, através de public speaking, né? Explica um pouquinho aí o que seria o seu trabalho de mentoria public speak. Isso. Então, hoje, muitas pessoas falam em público, né? Assim como nós, mas por mais que as pessoas, algumas não acreditem, eu sou muito tímida. E assim, desde que o TEDx surgiu na minha vida, eu tive que dar várias entrevistas, né? Fui pra TV e ao vivo é um problema, né? A princípio, pra mim, eu suava. Eu tinha maior dificuldade de falar em público. Então eu fiz, não, eu preciso trabalhar isso em mim. Foi aí que eu fui atrás de fazer vários cursos. Fiz programação neurolinguística, fiz teatro, fiz yoga, fiz coaching, fiz tudo que você pode imaginar para tentar me trabalhar e melhorar essa questão em mim. E além disso, através dos eventos que eu organizei aqui e fora do país, eu precisei preparar algumas pessoas, inclusive cientistas do MIT, da Harvard, que precisavam melhor, porque apesar dele ser um gênio, pós-doutor, mas não conseguia comunicar. Transmite aí. Adianta?
A gente precisa entender o que o cara tá pesquisando, entendeu? Então eu comecei a fazer isso dentro dos meus projetos. E a partir dali eu fui, e esse ano eu enxerguei que isso poderia ser um produto, que as pessoas sempre me procuravam. Ah, Georgia, me ajuda a construir uma palestra, me ajuda a vender um produto, me ajuda a preparar um pitch para uma competição de startups. E aí eu fiz, claro, mas agora eu vou fazer disso um produto. E aí eu estou oferecendo esse tipo de mentoria, que eu julgo ser bem interessante e personalizada, sabe? Eu gosto de oferecer um serviço com muito cuidado, muito zelo, para que a experiência do cliente seja única e ele saia dali transformado. E seria isso... para as pessoas entenderem, minha mentora, Geórgia, estaria trabalhando comigo para um determinado específico, uma apresentação específica, ou teria a longo prazo algum treinamento que você daria? Ou são só projetos? Não, um projeto Raoni, não, o projeto Raoni dura 3 meses e ponto final, aqui acabou o meu trabalho e tal. Tchau. Ou é por hora? Como é que você tem feito essa... Excelente a tua pergunta, Raoni, porque as pessoas às vezes ficam com dúvida, porque é um projeto novo, né? Então, tudo que é novo gera certa dúvida. Então, eu trabalho de uma forma, como eu te falei, muito personalizada. Então, por exemplo, no caso da minha primeira cliente, por exemplo, ela ia dar uma palestra lá em Austin, no Texas, e um evento enorme lá, e ela é a única brasileira, já estava até um pouco tensa, né? Porque vem aquela pressão de falar inglês num público grande, um evento enorme e tudo mais. E aí, o que é que eu fiz? Eu faço um diagnóstico, faço uma avaliação e um diagnóstico, entendo qual que é a necessidade da pessoa, qual é o público que ela vai falar, se for, no caso, uma palestra, e a partir daí eu desenho um projeto para ela, apresento esse projeto se ela estiver de acordo, porque o cliente é que manda nesse caso, claro, sabe? E eu construo junto com ele. Eu não vou ser a pessoa que vou preparar a palestra de ninguém. Isso para mim não funciona, entendeu? Porque não adianta eu chegar para você e dizer, Raoni, você tem que falar assim. Não é assim que funciona. Você que tem que dizer como você fala e a partir daí eu te ajudo a construir, a desenhar, a remodelar. É tipo um diamante, né? Que a gente vai ali ajustando e isso, lapidando. Então tem formatos para grupos, tem formatos individuais, tem formato para venda de pitch. Então é bem aberta, sabe? A minha metodologia é adaptável de acordo com a necessidade do cliente. Por que eu perguntei isso? Para as pessoas entenderem também, porque há anos, 20 anos eu falar assim, nós tínhamos os cursos específicos. Como falar em público no Sebrae, como... É diferente, né? Isso. Tem um acompanhamento, tem um começo, tem um meio, tem um fim construído com a pessoa. E não é porque a palavra mentoria está em moda. Não, é porque verdadeiramente o mentor, né, é aquele que lhe acompanha e construi com você um raciocínio. No caso do Public Speak, que eu pude compreender, um raciocínio para que você execute a sua tarefa da melhor forma possível. Exato, e principalmente porque eu já passei e utilizei para mim. Eu acho que a diferença maior está aí, né? Você é uma testemunha viva desse processo. Exatamente. Né? Agora, algo que poucos perguntam, mas eu acho que é interessante. Sua rotina. Acorda que horas? Ou dorme mais tarde? Acorda mais tarde? Qual é o dinamismo da sua rotina? Você que tem uma veia empreendedora nata. Boa pergunta, né? As pessoas às vezes falam, nossa, Georgia, tua vida é muito boa. Às vezes eu gosto muito de postar story e tudo mais. Mas sabe o que é, Raoni? Eu acho que a gente tem que valorizar o nosso maior ativo, né? O tempo. O tempo é escasso, né? Para todo mundo. Seja pro Warren Buffett, que é o cara mais rico do mundo, seja para qualquer outra pessoa. Então, eu procuro muito viver minha vida de forma muito presente, muito consciente e intensa ao mesmo tempo. E aí eu me divido muito, porque eu sou apaixonada pela minha família e pelos meus amigos. Então, assim, eles são sempre prioridade para mim também, mas eu prezo muito também pela minha vida. Então, o que é que eu faço na minha rotina, né? Eu acordo cedo, não gosto muito de acordar cedo, mas é necessário porque eu gosto de viver, então a gente tem, né? Na hora de morrer a gente dorme, né? Dorme aquela mais. coisa. Então, eu costumo acordar cedo, vou fazer um pilates, né? Que é um exercício físico que é essencial para todo mundo. Cada vez mais os estudos científicos provam isso. Depois disso, eu começo minha rotina de ir para os clientes agora, né? Que minha rotina agora é atender os clientes. Eu vou até eles, seja onde for, ou atendo eles em algum espaço de coworking, que eu adoro também. E aí, a partir disso, eu almoço todos os dias com a minha família. Isso pra mim é prioridade, assim. Maravilha. Realmente, assim, meus pais e meu irmão, que nem mora mais em casa, mas vai lá, faz questão de almoçar com a gente, sabe? Para todo mundo ali para aquele momento. É o momento que a gente tem junto de, enfim, atualizar as novidades. E aí, volto a atender cliente. Faço exercício de novo, caminhadas diárias também, eu acho essencial. E trabalho de novo, vou para algum evento. Tem sempre um evento acontecendo em João Pessoa. Agora tá movimentado o negócio. Tá legal boa, isso, tá legal. Boa. E eu adoro estar em eventos. Por quê, Raoni? Porque aquilo ali abre a cabeça da pessoa. Seja evento do que for. Eu já consegui fazer um evento internacional em Boston porque eu fui para uma palestra de nanotecnologia e biotecnologia. Não tinha nada a ver comigo, mas ali eu consegui um cliente. Então,
isso é possível, sabe? E além de eu gostar, mexe com a cabeça, você vai oxigenar o Você gosta de cérebro. ampliar tudo, né? Sim, meu trabalho hoje exige que eu tenha um conhecimento amplo, entende? Então eu acho fantástico essa dinâmica. E eu costumo também fazer meditação. Tanto a meditação da oração, né? Eu sou uma pessoa que preza pela minha espiritualidade, mas também uma meditação de mindfulness, de você esvaziar a mente. Porque eu sou uma pessoa agitadíssima desde pequena, sempre fui. Então, assim, eu preciso desse centramento para oferecer um serviço bom para os meus clientes e para ser feliz. Qual livro você recomendaria para que lhe ajudou na sua transformação? Lógico que eu sei que você lê bastante, mas se você considerasse assim um livro que lhe ajudou na transformação, qual seria? Diga aí a dica para as pessoas. Nossa, essa é uma das perguntas mais desafiadoras, porque além de eu ler Se muito... tiver mais que um, né, fica à tem, vontade. Tem mais de um. Além de eu ler muito, eu sou aquela pessoa, um segredinho aqui, né, que eu vou compartilhar com todo mundo. Eu puxei a meu pai nisso, eu gosto de ler mais de um livro ao mesmo tempo. Então eu começo um, vou para outro, e assim eu vou lendo vários. E no final dá um mix bom, né? Então, eu recomendaria, a princípio, um livro chamado Abundância. Esse livro é fantástico. Eu acho que traz do Peter. Anota aí. Abundância. Esse livro, assim, é fantástico. Por que eu falo dele? Porque eu acho que nos tempos que a gente vive hoje, de muita gente reclamar, a política tá uma droga, o emprego tá acabando, e as notícias são terríveis, a gente às vezes sai angustiado de casa, né? Nada mais presta, eu quero ir embora do Brasil, e assim vai. Então, esse livro traz uma consciência de que existe o lado da escassez e o lado da abundância. Qual é o lado que você quer tomar? Porque existe um mundo maravilhoso, onde tudo é possível. E isso, de fato, existe. O autor, ele traz estudos científicos. É um livro enorme, assim, mas que vale a pena você ler, porque você começa a enxergar o mundo com uma perspectiva diferente. Ao invés de você olhar e reclamar e pelo mundo da escassez, você vira a chave. E aí, outro para complementar, que eu gosto muito, que é um livro de um cara que eu super admiro, que é o Tiago Matos, que é um futurista, né? A gente fala futurista hoje, é o cara que prevê algumas coisas que vão acontecer, mas ele traz para uma realidade de hoje mesmo, atual. E ele tem um livro chamado Vai Lá e Faz, que é um cara super empreendedor, né? Ele já abriu várias empresas, a perestroika dele, entre várias outras como a Aerolito. E o Tiago Matos, ele traz aquela coisa de tipo, tira a bunda da cadeira e vai fazer, sabe? Esses projetos, por exemplo, o TEDx, eu podia ficar só assistindo o TEDx da minha casa e nunca ter realizado. Eu nunca tinha organizado um evento na minha vida, eu não sabia no que ia dar. Só que eu pesquisei, fui atrás das pessoas, e é um evento que é difícil de se fazer, porque demanda muitas logísticas diferentes e que a gente tem que prezar pela marca, mas foi possível. E tantas outras pessoas, além de mim, têm sonhos, todo mundo tem um sonho. E isso pode envolver projetos. Dentro desses projetos, a pessoa tem que agir e não ter medo de errar também, porque isso é uma coisa que a gente aprende na prática. Muita gente deixa de realizar coisas porque tem medo. Com medo de errar. Da falha. Parece clichê, mas isso trava muito o processo. Lá fora você sentia isso de forma diferente? Ou seja, lá as pessoas tratam o erro com uma naturalidade maior do que aqui no Brasil? Boa pergunta. Olha, eu acho que lá nos Estados Unidos, particularmente, pelo menos em Boston, que foi a região que eu morei ali, eu acredito que as pessoas não tinham tanto medo de falhar como tem aqui. Por 2 motivos, eu diria. Um deles é porque o ambiente favorece. Isso aí a gente não tem como, né, dizer que não. Em que sentido? Existe um incentivo muito grande a empreender. Então lá, se a pessoa falha, se a pessoa quebra uma empresa, ela não vai ter tantos custos quanto aqui. Isso é uma realidade. E outra é a mentalidade das pessoas. Lá existe um evento que eu fui, inclusive, que se chama Fuck Up Nights. O nome não é tão legal, mas enfim. O nome é Fuck Up Nights e ele existe no mundo inteiro. E esse evento é só para as pessoas que quebraram na vida. Por exemplo, você tem uma empresa, você quebrou a empresa, você vai falar em público sobre a sua falha. Onde eu errei, por que eu errei, como é que eu fiz para errar. Isso é fantástico, o evento lotava, as pessoas batiam palma. Por quê? Porque um cara que já falhou, ele sabe o que fazer para não falhar novamente. Então, muito provavelmente o investidor vai investir mais em você do que um cara que nunca falhou. Porque ele sabe o que não fazer. Você considera, então, que o feito é melhor do que o bem feito? Sem dúvidas alguma. Perfeito. É isso. Então, antes feito. Antes feito do que... do que perfeito. Do que perfeito. Tem que fazer. Então, qual a ação, você vislumbrando toda essa sua experiência de vida, né? Não só na área empreendedora, de vida mesmo, que você considera transformadoras? Tem uma ação que marcou, que eu olhei e disse, isso é uma ação transformadora, é algo que é importante para os seres humanos, para as pessoas prestarem mais atenção. Qual a ação que você... Olha, eu acho que o principal nisso tudo é a gente ouvir nossa intuição, sabe? Parece bobagem, parece clichê, isso é uma coisa que muita gente fala,
Mas, por exemplo, no meu caso, eu sempre via que ali no direito não era bem pra mim. Eu sempre gostava de fazer coisas, de juntar pessoas, eu era criativa. Então, por que não dar uma atenção a isso? Uma coisa que eu li em um livro recentemente, Raoni, até foi legal você falar isso, que eu lembrei disso agora. Eu li em um livro que o cara falava o seguinte: você tem um filho, certo? Você tem filhos, né? Você sabe disso. Então, provavelmente seus filhos têm uma aptidão. Um tem uma aptidão para matemática, o outro tem para artes. Aí chega em casa, o seu filhinho tira ali 10 em artes e 5 em matemática. O pai faz: meu Deus, esse filho não dá para matemática, eu vou matricular num Kumon, numa escola de matemática, ele vai ter que aprender de todo jeito. E fica ali: vou forçar. Por que não olha para artes e investe na artes, que já é o dom do menino? Entende? É uma dificuldade, não é fácil. Mas hoje os cientistas e os neurocientistas estão atentos a isso e estão mostrando que é muito melhor potencializar do que você forçar a algo. Então, por isso que eu falo que minha ação foi essa, de olhar mais pra mim e ver o que é que eu tenho de bom, sabe? Pra não ficar com tantas questões: mas era pra eu ter feito um concurso, por que eu não fiz uma carreira mais sólida? Porque hoje não existe mais estabilidade. É uma bobagem se falar em estabilidade hoje, no mundo que a gente vive. Isso é ilusão, entendeu? E é que a gente tem uma cultura muito forte dessa estabilidade, né? E eu espero que as pessoas percebam que mutuamente o mundo mudou e que a gente possa. Você com 20 anos, né? 18, 20 anos, não faz muito tempo, eu perguntaria: que conselho você se daria? Nossa Senhora. Olhando para Geórgia, dizendo para a Geórgia com 18, 20 anos de idade, que conselho você daria? Olha, é duro o que eu vou falar agora, mas eu vou falar o que eu falaria hoje. Não faça direito. Não tô falando pra ninguém fazer. Pra você mesmo, eu né? falaria isso pra mim. Eu teria feito outro curso. Ou ciência da computação ou administração. Um desses. Provavelmente ciência da computação. Porque eu acho que é o curso do futuro, sem dúvida alguma. As pessoas vão precisar programar. Provavelmente seus filhos, em algum momento, eles vão precisar saber sobre a linguagem de programação. Então eu teria feito um desses dois. E o outro conselho que eu daria era: continue tentando. Que é o que eu acho que é uma característica minha, assim. Nos momentos que eu tenho uma trava, porque todo mundo passa por momentos difíceis, mas nos momentos que eu fico travada são os momentos que eu deixo de arriscar. Quando eu tô me permitindo ao erro, arriscando, dando a cara a tapa, eu tô feliz, porque eu tô agindo, eu tô em movimento. O nosso corpo é para se movimentar. A água tá ali movimentando, o sangue movimentando, e a gente tem que fazer essa roda girar. Girar, com certeza. Entendeu? Então acho que é isso. 2 conselhos fundamentais. Se a gente minimizar, por mais que a gente erre, aprendendo os conselhos do Gente que Transforma, porque muita gente aqui vai dar o seu conselho para si próprio. Se a gente observar se é a área que você atua, tá? Já pense aí nesses conselhos para aplicar na sua vida. Eu pergunto uma visão futurista sua agora. Daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, o que é que você vê? Onde é que você se imagina? Como você vislumbra o Brasil, o mundo, a própria Paraíba, João Pessoa? Qual é a sua visão de futuro daqui a uns 5 a 10 anos? Legal. Então, a visão para o Brasil, principalmente, eu acho que a gente está passando por um processo de transformação gigante, assim. A gente passou por os últimos 3, 4 anos aí, a transformação principalmente vindo da política, né? Mas que envolve também essa questão tecnológica, né? Que a gente tá vendo muito desemprego acontecendo e as pessoas às vezes ficam assustadas. Mas eu não tenho medo da tecnologia. Pelo contrário, eu amo. WhatsApp, Uber, tem como não gostar disso? Airbnb, por aí vai. Eu vejo isso pelo olhar da abundância com muitos bons olhos, assim. Eu vejo que o Brasil, apesar de estar passando por esse cenário, por estar ali envolvida com a Fundação Estudar, eu tive a oportunidade de conversar com o Jorge Paulo Lema em algumas ocasiões que a gente se reunia em São Paulo, e ele uma vez disse o seguinte: o próximo presidente da República decente, bom, vai ser um de vocês. E lá estava a Tabata, lá estava um daqueles meninos que são brilhantes, tinham a oportunidade de morar nos Estados Unidos ou em outro país, ganhar muito dinheiro em dólar e quiseram voltar para o Brasil para transformar. Tem como não acreditar nisso? Não tem como. Então, isso me enche de esperança, de fato. Eu vejo essa questão da tecnologia também, como eu falei, com bons olhos. Por quê? Porque se a gente utilizar isso de forma consciente, como diz um amigo meu, Fábio Pereira, que é um autor incrível, que provavelmente você vai convidar um dia ele para vir aqui, o cara de Pombal, mas que mora em São Paulo, fantástico, ele se desenvolveu muito na carreira. Ele tem um livro chamado Consciência Digital, que ele fala como a gente deve se comportar de forma consciente nos meios digitais. É fantástico o livro dele, e é isso que eu acho que a gente tem que ter, essa consciência do mundo tecnológico para utilizar essas ferramentas de forma humana,
e de forma colaborativa, consciente, para que a gente se ajude. E tem os dois lados, como em tudo na vida. O dinheiro pode ser usado para o bem e para o mal. A política, para o bem e para o mal. Tudo pode ser usado para o bem e para o mal. Da mesma maneira, as tecnologias. Você pode utilizar um drone para matar pessoas numa guerra, assim como eu estava vendo um vídeo recentemente de um drone salvando vidas. Através de Sim, de um eu vi aparelho. esse Você vídeo, viu? muito bacana. Fantástico, entendeu? Então é isso que a gente tem que começar a trabalhar. E novas profissões vão surgir, da mesma forma que algumas vão desaparecer, outras novas vão surgir. Então eu vejo com muitos bons olhos. Eu acho que o Brasil ainda pode ser uma grande potência. Eu acho que isso vai acontecer através do empreendedorismo. Eu acredito muito nisso, na forma ética e da política, obviamente, que isso passa pela política. Mas o político hoje tem que ter essa visão empreendedora, entendeu? Eu acho que é por aí o caminho. Maravilha, Georgia. Para encerrar nosso programa, Gente que Transforma, você é gente que transforma, Georgia é gente que transforma, ela transformou várias vidas com a sua própria vida, e eu posso fazer uma pergunta na sua cidade, a cidade que você escolheu para morar, que você reside, João Pessoa, no caso aqui, o que é que você olharia para a cidade e dizer assim, o que é que você transformaria com a sua experiência de hoje, né? Eu acredito que deveríamos transformar assim, aquilo ali, nisso aqui. Qual seria o setor, a área, no que você atua, que você transformaria? Se você podendo transformar, você faria. Legal. Eu gosto muito do Conselho de Cidades Inteligentes. Então, o que eu transformaria na cidade era, primeiro, o acesso às pessoas andarem de bicicleta e a pé. Eu acho que isso é fantástico. Assim, eu, particularmente, eu amo andar a pé. Quando eu morava na Europa, eu andava 17 quilômetros por dia. Assim, eu amava. Porque ali você conhece pessoas, você para numa venda, conversa. E isso torna o ambiente mais seguro, inclusive. E as pessoas acham que não posso ir pra rua porque está inseguro. Pelo contrário, quanto mais gente ocupando as ruas, mais vai trazer a segurança. Então, isso seria um dos pontos. E certamente eu investiria em tecnologia. A cidade tem que ser tecnológica e criativa, para que isso se transforme de verdade, porque as cidades que não investirem nisso vão ficar para trás. Eu não tenho dúvida alguma. E João Pessoa tem um potencial incrível de se tornar uma cidade de referência, até porque a qualidade de vida aqui é maravilhosa, a cidade é linda. Então, eu acho que juntos podemos fazer uma transformação na nossa comunidade. Que alegria, Georgia. Muito obrigado por sua participação. Eu que agradeço. Eu estou muito feliz com tudo que pude escutar hoje. Acredito que você também, esse bate-papo. Georgia é gente que transforma, seja você também essa gente que transforma. Deus abençoe. Deus abençoe. Então, muito obrigada. Obrigadão.